O Sr. Presidente da Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional do Norte, Dr. Álvaro Santos. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui em Ponte Lima, neste local maravilhoso e cheio de história, para partilhar convosco umas breves palavras por ocasião desta data magnífica, 35 anos da ADRIL. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima e simultaneamente o Presidente da ADRIL, o meu caro amigo Engenheiro Vasco Ferraz. Cumprimento também o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Professor Carlos Rodrigues. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, o estimado amigo Dr. Lugano Gonçalves, todos os autarcas aqui presentes também. Cumprimento o meu Vice-Presidente, o Dr. Paulo Ramalho. Cumprimento de uma forma muito calorosa um grande impulsionador e pioneiro desta associação, das palavras do Sr. Presidente da Câmara de Ponte Lima, que já fez essa referência, o meu estimado amigo engenheiro Francisco Calheiros, pelo seu papel na criação desta instituição e pela sua dinamização ao longo deste tempo. E depois, permito-me aqui uma nota mais pessoal. De facto, eu acho que ele teve aí um dedinho. O engenheiro Francisco Calheiros, esta coincidência do aniversário da ADRIL com a data do seu aniversário não é por acaso, não é coincidência. E, portanto, só leva de facto a inteligência que teve em fazer esta comemoração dupla, porque assim é um dia de festa dupla. Parabéns também por esse singelo ato de inteligência. Mais autoridades, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que me associo a esta celebração dos 35 anos da ADRIL, a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado de Lima, e quero começar por felicitar a ADRIL por este percurso notável e agradecer o honroso convite que me foi dirigido para participar nesta sessão comemorativa. Quero igualmente dirigir uma palavra de reconhecimento ao município de Ponte Lima e ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo, através da Escola Superior Agrária, por nos acolherem neste espaço que simboliza tão bem a ligação entre conhecimento, inovação, agricultura e território. Cumprimento também, já agora, o Sr. Presidente da Câmara de Ponta Barca, o estimado amigo Dr. Augusto Marinho, que acabou de chegar, e o Sr. Vice-Presidente, Dr. José Alfredo Oliveira, por chegarem agora neste momento. Celebrar 35 anos numa instituição é sempre um momento de memória, mas é sobretudo um momento de responsabilidade. Porque uma instituição que permanece ativa durante 3 décadas e meia não sobrevive apenas pelo tempo. Mantém-se porque soube ser útil ao território, responder aos desafios de cada época e conquistar a confiança daqueles que serve. É precisamente isso que a ADRIL conseguiu fazer. Ao longo destes 35 anos, a ADRIL transformou-se numa das mais consistentes estruturas de desenvolvimento local do país, sendo um exemplo daquilo que a abordagem líder representa de melhor: proximidade, participação, inovação e capacidade para mobilizar os recursos endógenos em benefício das comunidades. Os números falam por si. Mais de 1.500 candidaturas recebidas, 911 projetos aprovados e mais de 65 milhões de euros de investimento mobilizado traduzem uma intervenção que deixou marcas profundas no Vale de Lima. Mas o verdadeiro lugar da ADRIL não se mede apenas pelos montantes investidos. Mede-se pelas empresas que nasceram, pelos produtos locais que ganharam valor, pelas aldeias recuperadas, pelos percursos turísticos que hoje atraem milhares de visitantes e, sobretudo, pelas oportunidades criadas para que as pessoas pudessem continuar a viver e a investir neste território. A história da ADRIL demonstra que o desenvolvimento rural não resulta de decisões tomadas à distância. Resulta da capacidade de conhecer o território, de compreender as suas especificidades e construir soluções com aqueles que aqui vivem e trabalham. É por isso que tenho defendido, desde o primeiro dia em que assumi funções na CCDR Norte, uma governação multinível, baseada na confiança entre instituições, na cooperação entre diferentes níveis de administração e na valorização das entidades que conhecem verdadeiramente os territórios. As associações de desenvolvimento local são exatamente um exemplo desta forma de governar. São estruturas que aproximam as políticas públicas das pessoas, transformam programas em projetos concretos, fazem da proximidade um verdadeiro instrumento de desenvolvimento. E é também esta a visão que orienta hoje a ação da CCDR Norte. Queremos uma instituição cada vez mais próxima dos municípios,
das comunidades intermunicipais, das universidades, das empresas, das associações e também dos grupos de ação local. Não queremos limitar-nos a gerir fundos europeus, não. Queremos construir estratégias, mobilizar parceiros e criar condições para que cada território possa desenvolver plenamente o seu potencial. O Val de Lima constitui, aliás, um excelente exemplo desta lógica colaborativa. Tem municípios dinâmicos, uma agricultura cada vez mais qualificada, um património natural e cultural extraordinário, instituições de ensino e investigação de excelência, um tecido associativo ativo e uma capacidade de cooperação institucional que importa preservar e reforçar. Quando estes ativos trabalham em conjunto, o resultado é muito superior à soma das partes, seguramente. E é precisamente essa articulação que explica grande parte do sucesso alcançado ao longo destes 35 anos. Mas também, devo dizê-lo, a liderança reconhecida por parte do Sr. Engenheiro Francisco Calheiros, a quem devemos igualmente a ideia desta dinâmica do então designado Programa LIDER. Mas celebrar o percurso realizado não significa ignorar os desafios que temos pela frente. O próximo ciclo exigirá novas respostas, traz novos desafios. A transição ecológica, a bioeconomia, a digitalização da agricultura, a valorização das cadeias curtas, a gestão sustentável dos recursos naturais, a adaptação às alterações climáticas e a renovação geracional serão fatores decisivos para o futuro dos nossos territórios rurais. Precisamos, igualmente, de continuar a atrair talento, criar emprego de preferência qualificado e garantir que os jovens possam construir aqui os seus projetos de vida. E é precisamente por isso que instituições como a ADRIL continuarão a desempenhar um papel absolutamente essencial. Porque conhecem o território, porque sabem mobilizar parceiros, porque possuem experiência técnica e porque conquistaram, ao longo dos anos, um capital de confiança que não se improvisa. A CCDRN estará ao lado deste trabalho. Estamos ao lado dos municípios, estamos ao lado das comunidades intermunicipais, estamos ao lado das universidades e ao lado das associações de desenvolvimento rural, dos agricultores, das empresas, das cooperativas, de todos aqueles que diariamente contribuem para tornar o Norte uma região mais competitiva, mais inovadora e mais coesa. Porque acreditamos sinceramente que o desenvolvimento regional constrói-se a partir dos territórios e não apesar deles. Minhas senhoras e meus senhores, os 35 anos da ADRIL representam muito mais do que a história de uma instituição. Representam a demonstração de quando existe visão, cooperação e persistência, é possível transformar recursos locais em oportunidades de desenvolvimento. É essa capacidade coletiva que hoje homenageamos. Quero por isso felicitar todos aqueles que fizeram parte deste percurso, dirigentes, técnicos, colaboradores, autarcas, agricultores, empresários, associações e todos os parceiros institucionais que ao longo destas 3 décadas e meia ajudaram a construir esta história de sucesso. Tenho a certeza que os próximos anos continuarão a afirmar a ADRIL uma referência nacional no desenvolvimento rural e territorial da nossa região e do nosso país. Porque os desafios mudam, é certo, mas os valores que estiveram na origem desta instituição, a proximidade, a cooperação, a inovação e o compromisso com o território continuarão hoje tão atuais como há 35 anos atrás. Muitos parabéns à ADRIL, muitos parabéns ao Val de Lima e votos dos maiores sucessos para este ciclo que agora se inicia. Muito obrigado pela vossa atenção.